Olá, eu sou o Ricardo e esse vídeo é parte do projeto integrador Comunicação Inclusiva. E eu vou falar um pouco sobre os pronomes neutros, o que é e como serve, né? Como funciona, como usar. O pronome neutro, ele é aquela terceira letra que vai além do A e do O, né? Como vogal temática. Ele é utilizado com o objetivo de não especificar gênero, e sim se referir a todas as pessoas, principalmente as não binárias, né? Que são aquelas pessoas que não se identificam com a binaridade, né? Resumindo, nós temos, né, o universo binário, masculino e feminino. Então, quando a gente fala sobre o não binário, é alguém que não se reconhece em nenhum desses dois gêneros. Daí a importância, né, do pronome neutro. Como a estrutura da língua portuguesa segue o padrão binário, sempre marcando o gênero, né, de substantivos, adjetivos, pronomes, quem se adequa aos dois gêneros, bacana, beleza, né? Só que quem não se adequa, né, fica de fora. E o ponto principal do uso da linguagem neutra é justamente isso, incluir todas as pessoas, né? Todas as pessoas, respeitando sua identidade e fazendo com que elas se sintam pertencentes e representadas, né? Isso é básico, importante. Bom, e para que isso aconteça, né, é possível substituir os artigos e a aderência nominal de palavras por e. E esse e é com acento circunflexo, aquele famoso chapéuzinho. é, mas é extremamente necessário, né, que seja dessa forma para fazer a diferença, né, com a conjunção aditiva e destacar a pronúncia correta. Anteriormente houve uma tentativa de buscar essa neutralidade usando os caracteres X e o arroba, mas aí se percebeu que a pronúncia se tornaria extremamente difícil e isso podia também dificultar, né, deficientes visuais ou neurodiversos. Bom, na questão das linguagens, a gente também tem, então, a linguagem neutra, né? E a linguagem inclusiva, né? O que as duas têm em comum é que ambas, elas tentam utilizar, né, a língua portuguesa de forma que integre todas as pessoas, independente do gênero, né? E e ambas desejam que ninguém, né, se sinta excluído ou invisibilizado, né? O que difere uma da outra é como cada uma delas faz isso, né? No caso dos pronomes pessoais e possessivos na terceira pessoa, né, o ele, o dele para o masculino e o ela e o dela para o feminino, né, a orientação é utilizar o termo elo, delo. E segundo a proposta da linguagem neutra, a frase, por exemplo, o meu amigo é engraçado, né? Ela ficaria e minha amiga é engraçada. E se eu fosse falar ela é bonita, ficaria elo é bonite, né? Uma outra alternativa é usar o ile, dile, né, para substituir os pronomes binários, né? Já para as palavras que terminam com a letra E, né, e o marcador de gênero masculino, aplica-se o IE, né, no lugar. Por exemplo, doutores, né, ficariam doutories. E dessa forma a gente consegue trazer a neutralidade, né? E aí, no idioma inglês, por exemplo, a gente já tem, né, os pronomes neutros da terceira pessoa, que são o they e o them, né? E eles já são usados, né, pela comunidade não binária por lá.
por exemplo, a linguagem neutra, ela propõe uma alteração e acréscimo, né, das palavras no idioma, como é no caso da substituição dos artigos, né, o o e o a pelo e, com acento circunflexo, né? E já na linguagem inclusiva, o que se propõe são expressões mais gerais, né, que se referem ao coletivo, no lugar daquelas que são marcadas por gênero. Por exemplo, se a gente fala os alunos ou as alunas, né, a gente pode trocar isso por estudantes, percebe? Então, dessa forma, a gente não exclui ninguém. E se a gente perceber também, a gente está usando aí, né, o término, né, ele vem com E. Então, isso seria a diferença entre linguagem neutra e linguagem inclusiva. Bom, aí a gente pode fazer uma pergunta. A língua portuguesa é machista? Porque se o português deriva do latim e o latim contava com um gênero neutro, né? Por que que no português a gente só tem os dois únicos gêneros, né? O masculino e o feminino? Bom, a resposta é simples. No idioma português, o masculino e o neutro eles se fundiram graças à estrutura morfossintática delas, né, serem parecidas. Então, desde então, o masculino genérico passou a indicar a neutralidade do sujeito ou o gênero não marcado. E o feminino se tornou o único marcador de gênero verdadeiro, né? Isso é importante a gente pensar a respeito quando a gente fala sobre a linguagem neutra. Por exemplo, né, se a gente falar que todos os funcionários da empresa foram demitidos, a gente entende que não foram só os homens, né? Foram os homens, as mulheres, que todo mundo foi demitido, né? E então a gente percebe que o masculino genérico também é chamado de falso neutro. Isso mesmo, falso neutro. Especialistas, eles argumentam que usar as palavras com marcadores masculinos, né, como indicador de neutralidade, para se referir às pessoas como um todo, é um modo de a gente fortalecer a estrutura patriarcal da nossa sociedade, né? E isso faz muito sentido, né? E esse reforço, ele contribui para que a ideia de superioridade do homem em relação à mulher continue sendo naturalizada, né? Nosso costume, por exemplo, de tratar empregadas domésticas quase que exclusivamente no feminino, né? Por exemplo, e os médicos no masculino, né? Isso é um bom exemplo do efeito do uso do masculino neutro, né? Genérico. E então apesar da língua portuguesa em si não ser sexista, ela é uma ferramenta que a sociedade utiliza para se comunicar e se expressar, né, as suas opiniões. E se a maior parte das pessoas que compõem essa sociedade é preconceituosa, é para perpetuar estereótipos e intensificar a desigualdade, né, que o português acaba sendo usado, né? Então, de novo, de fato algo a se pensar. Existe uma pesquisa de um centro de neurolinguística nos Estados Unidos que eles falam justamente sobre como o idioma molda o comportamento das pessoas, né? Nessa pesquisa, eles falavam, por exemplo, eles citavam, né, o substantivo ponte. No alemão, ponte é uma palavra, um substantivo feminino. Então, por exemplo, o adjetivo era bonita, era elegante, eram
eram adjetivos, né, que se relacionam muito com o feminino. Já no espanhol, né, assim como no português, né, ponte é um substantivo feminino, mas no espanhol ponte é um substantivo masculino. E aí se notou que os adjetivos que completavam a ponte eram forte, longa, né, e que se relaciona com esse universo. Então é sempre é, importante a gente perceber, né, o como a neutralidade ela pode sim fazer com que pessoas se sintam mais pertencentes e que, né, que a gente diminua um pouco mais essa exclusão, né, que acontece e que tem a ver já com o idioma que a gente fala, né? Se a gente vai falar, diferentemente da gramática, né, também conhecida como linguagem culta, né, ou norma culta, a linguística ela é muito mais favorável ao uso da linguagem neutra, né? Porque ela afirma que a língua é um produto social e em constante mudança, né? Porque se a gente for pensar, né, nas transformações socioculturais da época, a gente tem muitas palavras que já caíram, né, que entrou em desuso, né? E a gente tem novas palavras que foram incorporadas ao nosso vocabulário, por exemplo, chat, web, né, que são do idioma inglês, mas que foram incorporadas, assim como feedback, job, né, tem várias palavras que foram incorporadas. Então a gente percebe aí também que existe uma resistência a algo que naturalmente acontece dentro de um idioma. Né? A gente pode também falar que dentro de uma cultura a gente vai encontrar uma variação linguística enorme, né? E isso é muito comum, né? Entre pessoas de um mesmo lugar, ou de um estilo de vida, ou de uma classe social, né? Um grau de escolaridade diferente. Todas elas vão se comunicar, né, de uma forma própria entre si, né? E o grande problema é que muitas, né, dessas linguagens, elas acabam sendo estigmatizadas pelos grupos dominantes, né? E o pior ainda, porque elas acabam sendo invalidadas como legítimas, né? E é realmente um tema delicado, né, de se abordar e de falar a respeito, mas ele é realmente necessário. Bom, eu fico por aqui, eu espero ter ajudado um pouco no que se refere à linguagem neutra, e é isso. Aguardem por mais vídeos.